minha gente, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe esse dia tão especial, onde nós startamos, na semana passada, a nossa temporada de 2025 do Na Real. E hoje, com alegria no coração, estamos nesse nosso segundo podcast. Do meu lado, meu filhão, companheiro, está sempre comigo nas jornadas. Lucas. Tô aí. Espero não faltar tantos programas quanto eu faltei na temporada passada, me perdoa. Não, mas a culpa não foi sua, você estava trabalhando. Que nem um camelo. mas esse ano vai dar tudo certo, não vou faltar nenhuma, não. Sentimos muito a sua falta. Do outro lado da mesa, um casal querido que eu tive a oportunidade de estar com eles mais perto, conhecê-los de uma maneira melhor. Trata-se do Anderson e da Denise. Ambos são diáconos da nossa igreja Missionária Evangélica Maranata, lá na Praça Seca, Jacarepaguá. Amém? Amém. Mas eles também são líderes do Projeto Família, também da nossa igreja. Estão envolvidos com casais, são instrumentos de Deus para abençoar famílias. E nós estamos muito felizes em recebê-los aqui no podcast Na Real. Que Deus os abençoe. Amém, pastor. Primeiras damas, por favor. Uma saudação, querida. Amém. Deus abençoe. A gente glorifica o nome do Senhor por estar aqui, tendo essa oportunidade, né, de contar o nosso testemunho. Nós cremos que o Senhor vai agir em nosso favor nesse tempo. E iniciar a nossa história, né, pastor? Porque a nossa história é um pouquinho longa, mas a gente vai resumir aqui para abençoar esse programa e as vidas que estão assistindo. Amém. E aí nós vamos estar dando esse start aí para falar sobre o que aconteceu, né? Um tempo atrás nós recebemos Jesus em 1998 e a nossa história começa. Aí. Começa ainda não. Tá. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, não sei qual horário que você vai estar assistindo. Qualquer horário, pode ser de madrugada, boa madrugada. Então, muita alegria, né? Falar das coisas de Deus e do que Deus fez na nossa vida, né? Então, é muito mais importante também entender que existe um Deus que nos olha, que nos guarda, né? Mesmo quando a gente não sabe, né? E aí Ele muda a nossa história, Verdade. a nossa trajetória. E quando a gente entende isso, a gente se torna uma pessoa completamente diferente. Amém. Uau. Queridos, vocês são oriundos aqui mesmo do Rio de Janeiro, Anderson? Você é daqui mesmo, é carioca? Sim, carioca da gema, como a gente fala. Pô, sou carioca, irmão. Isso aí da onde do Rio? Carioca. Aqui mesmo. Olha, na verdade, eu nasci... Eu fui criado em Bento Ribeiro, né? Uhum. Para quem não sabe, Bento Ribeiro foi a terra do Ronaldo. Isso. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão ter. Nasceu Jogou dois com o fenômenos Ronaldo. lá. Dois fenômenos, eu e ele. Só que eu deixei ele na minha frente para jogar porque eu quis servir. Ele é o fenômeno do futebol, você é o fenômeno em outras áreas. Exatamente. A gente jogou bola junto, é assim. Bento Ribeiro, sério? Sério. Agora é. Peraí. Não, O cara jogou bola com o Ronaldo? Sim, eu, meu irmão, e nós tivemos oportunidade. Já tem corte aí. O cara jogou bola com o Ronaldo. Sim. Pô, não é o Naldo Beni, é o... Mas o Ronaldo sabe disso? Não, ele nem me conhece mais. Não. Já foi. Mas a gente jogava aquele timezinho de rua. Ele não sabe que teve essa honra. Exatamente. Ele não sabe. Antigamente a gente tinha aqueles timezinhos de rua que se encontravam, né? E a gente estava Deus. dentro dessa... Costumava esculachar ele no futebol. Não. Eu jogava tanto que era goleiro. Modéstia, né? A modéstia Era dele. goleiro? Era goleiro. Então você só pegava os gols. Porque a bola era minha também, então tinha que jogar, né? Então, peraí. A bola era tua. O Ronaldo chutava a bola... Isso. Que isso, cara? Tem que guardar a bola até As bolas que o Ronaldo chutava na infância era tua. Algumas, né? Meu Deus, que Caraca, situação. Você tem que chegar no Ronaldo. Alguém, por favor, faça Quem isso lembra essa acontecer. história da Joguei infância? muita bola, mas era tempo de garoto, né? Era muito bom. Caraca, cara. bom. Você pode dizer que você foi responsável. Não, nem tanto. Nem Não tanto. viaja, né? A gente teve um contato e tal. Oh, meu Deus. Mas a estrela caiu em cima dele, né? Fazer o quê, né? Tá certo. E você, Denise, também aqui do Rio de Janeiro? Também, pastor, do Rio. mas é de Nasci em Bento Jacarepaguá. Ribeiro também, Não. Nossas histórias, nossos rumos se encontraram depois, mas eu nasci e cresci em Jacarepaguá. Isso. Toda a minha área foi lá. E você Minha criação. tem mais irmãos, irmãs? Não, Como sou seus filha pais? Você é única. filha única.
Filha única, criada assim, ó. A pão de ló. Aí encontrei o Anderson, que é de uma família de 4 irmãos, Ele que não cresceu. falou. Ele não falou essa parte, né? Meus Agora- irmãos, na verdade, assim, completamente diferente da Denise, né? São eu mais 3, são dois casais. E a gente teve uma vida sempre muito simples, né? Muito humilde, muito tensa. E quando eu conheci a Denise, era aquele, pô, olha... Com 15 anos, 15 pastor. anos, né? 15 anos. Ele me tirou de casa não, né? Mas me conheceu assim. Com aí, 15 anos. 15 anos. Que esse cara pálido. No tempo que eu, nessa idade, se você lembra, tinha aquele... Todo 15 anos tinha 15 meninas, 15 rapazes, aqueles casaizinhos. Os 15 né? anos. Festa de 15 E anos. geralmente as meninas tinham os meninos, pares, né? Mas os meninos não queriam dançar, porque os amigos da aniversariante geralmente não... Então tinha um grupo que o rapaz contratava. Você chamava ele, fazia o cerimonial, e nós éramos contratados para fazer essas danças, né? Caraca. Completar os casais, né? Os meninos, né? E ali a gente namorava bastante, né? Porque a cada festa... Tu era contratado Isso. pra ir em festa de 15 anos. Isso, Aí bem foi, isso. foi aonde? Na minha festa, né? dela. Ele chegou Mas na a minha gente nunca festa. pensou em namorar o aniversariante, porque é o foco do negócio. né? Pô, não. Você sempre Chama muita atenção, né? É, olha isso. Senão o emprego pode acabar Aí ficando foi. em risco. Você fez 15 anos, Fiz 15 Contratou a anos. empresa? Na verdade, foram os amigos dele que eu chamei para fazer a parte da dança. Foi E de aí penetra, ele foi é de verdade, penetra, eles porque não compravam tinha... caro para isso? Como é que é esse mercado? Fiquei interessado nesse mercado. esse né? mercado. Deixa aí, E galera. esse pessoal chegou lá na minha casa, penetra, porque nem tinha vaga. Penetra. Ainda não foi tinha, penetra não ainda. foi convidado. Não foi convidado. Chegou já chegando na Pô, e ficou com um aniversário. prêmio maior. E ficou com o prêmio maior, pastor. Olha isso. Pô, o cara sabia dançar, hein, Meu mano? Deus. O engraçado foi minha sogra falou assim: ó, Tinha não tem uma vaga lábia, pra dançar, né? não, hein? Conseguiu. Não tem vaga pra dançar, não. Eu falei, tá bom, só tô assistindo. O cara era o pé de valsa, então. Aí faltou uma Que pessoa isso, no mano? dia. Que Aí era ele baile entrou. charme? O que era o negócio que tu manjava? Não, Dançava nem de tudo. Era valsa, né? Era valsa, Antigamente era valsa. Nossa, pé de valsa, pô. Pé de valsa. aquela Roupinha de branquinho, bonitinha. Que isso, Anderson? Caraca, tirou onda, hein? E aí, pô, cara, ela se encantou com esse garoto bonito aqui. Menino do Rio. Modéstia, menino do O fenômeno da valsa, pô. Pastor com uma lábia. Jogou com o pastor. Ronaldo. Pô, tá maluco? É. O cara tem muita estrela, pô. Jogador demais. Imagina, encontrar a filha única, né? Oh, meu Deus. E apaixonou logo assim de primeira? É, pastor. O de penetra primeira. ali no canto, você ficou de O olho nele. penetra chegando. Você soube que ele era penetra depois ou o seu olhou assim, esse cara é penetra? Não, eu lembro olhei e dele. falei assim, da onde é? Da onde ele tá surgindo, esse menino que eu não conheço? E aí Tinha um grupo de 4 meninas, né? Era eu e mais 3. Então, assim, o que nós combinávamos? Aonde um ia, todo mundo tinha que ir. Tinha que arrumar vaga, irmão. Era isso. Então, nesse dia que ele soube do aniversário da Denise, eu falei, como é que eu não sei desse aniversário? Como assim? Vocês têm que colocar lá. E aí a gente foi de penetra da festa. E aí tudo começou. começa aí? Aí Tudo tudo começa começa aí. aqui, porque a gente começou a namorar. E aí foi ficando no dia da minha festa, eu perguntei pra ele o que ele ia fazer naquele momento, se ele ia me deixar, né? Aquela coisa de filme, de... Porque assim, eu ia para A esses história lugares, do- dançava, conhecia as meninas, tinha aquela paquera, né? Era muito bom aquela paquera. Falava um beijo e É. tal. Não é como hoje, né? Que o pessoal já só pensa logo em sexo. Ao É. contrário, tinha aquele romance, não tinha Flerte, celular. flerte. É o flerte. Não tinha E a celular, gente tinha que ligar exatamente. de orelhão, né? Pra falar, né? Pra falar com a menina. Aquela às vezes, fichazinha. sei lá, fichazinha. Fichazinha. E eu falei Tempo assim, antigo isso. Denise, filha única, pô, para, não vou precisar disso, ficar dando satisfação pra pai e pra mãe. Aí eu falei, quer saber, quando terminar tudo aqui, eu vou meter o pé. Isso tava irmão. passando na cabeça dele. Meter o pé. No dia da festa, a pergunta, e agora? Você vai fazer o quê? Você vai... Aí ela falou essa pergunta e deu ruim. Mas peraí, mas vocês dançaram na festa? Sim, mas eu não era o príncipe. Eu só tava lá. É, ele acabou dançando nos meus sei, 15 eu anos, sei, dançou eu com a minha participei, prima, participei. fez par com a minha prima, Isso. né? Mas não dançou com você. Aí você Não, tava, não você dançou tava comigo. com o príncipe, mas olhando ali. Olhando Por cima do ombro do príncipe. ao mesmo tempo, né, de olho, Aí no final do meu príncipe real. a gente vai a gente sai no estacionamento, né? Ela tá com aquele vestidão, porque que você- antigamente era aquele vestido branco, por isso É. ela tava parecendo Um até noiva. casamento, é. Parecia- já dá pra casar ali mesmo. No final da festa, Ela isso, virou né? pra mim e falou assim: e aí, você vai embora, vai ficar comigo? Eu falei: Nossa, Pensou, hein? sim, vamos pensar. vamos ver. Vamos ficar, né? Aí pronto, aí tem mais de 30 anos. 30 né? anos. Nunca mais largou. 30 anos.
Caraca, mané, tu Meu deu a volta Deus no príncipe. do céu. Deu a volta no príncipe. Caraca, tu é fenômeno mesmo. E aí foi, ali começou a nossa história, nós namoramos, isso não, gente, não tinha, não conhecia. Na verdade, eu sempre fui envolvida na igreja católica, fiz comunhão, crisma, fiz tudo envolvida com grupo jovem. E aí depois a gente noivou, aí depois casamos. Vocês casaram e até então vocês não conheciam o evangelho. Não. Cada um tinha sua religião. O pastor era da rua, querido. Pensa o camarada A religião dele era a vida. Nada, pastor, mundão, pastor, mundão. Pá, né? Tu tem cara de bandido. né? Bandido. Olha, esse bandido foi... Pastor, esse bandido deu trabalho para muito anjo. Deu? Nossa, meu Deus do céu. Deu trabalho para muito anjo. Meu Deus. Só Jesus na causa. Mas olha, assim, tem uma origem nisso também, né, pastor? Assim, para completar um pouco daquilo que a gente vai entrar agora para falar da nossa vida. Assim, vou falar um pouquinho, resumindo em 5 minutos da minha vida. E quando eu tinha 5 para 6 anos, a gente sofreu um assalto dentro de casa, isso em 1983, 82, e minha mãe tomou um tiro no peito. É mesmo? E ali ela morreu na nossa frente. Minha mãe também, como a Denise, filha única. Né? Nova? Nova. Minha mãe tinha... Eu vivi mais que minha mãe. Estou com 49, minha mãe morreu com 32 anos. Mas como é que foi isso? Como é que 33 foi anos. esse tiro? Que tiro é esse? O que acontece? Houve um assalto, a gente morava em Bento Ribeiro, nessa casa, né? A gente foi nascido e criado lá, e nessa fuga, né? Um dos assaltantes invadiu lá a casa. A gente estava assistindo Os Trapalhões, que era nosso dia a dia no programa do domingo, né? E ali, aquela confusão toda, minha mãe saiu pro quintal, correndo e tal, e naquela hora o cara tirou. Deu um tiro para fugir, acertou no coração dela e ali ela ficou. Ela morreu na hora? Na hora. Minha avó, assim, a gente hoje vê aqueles filmes de Hollywood, onde o cara tá morto assim, com sangue saindo pela boca, assim, foi minha avó segurando a filha dela. E aí tinha meu irmão de 4 para 5 anos, eu de 5 para 6, minha irmã tinha 9 e a outra tinha 11. Caraca, que triste. 4 crianças. Vocês viram tudo isso lá? Todo mundo viu. Eu lembro da cena como se fosse hoje, que a gente conseguiu ver tudo acontecendo. Foi muito rápido, mas ao mesmo tempo ficou muito gravado na nossa cabeça. Né? E ali a nossa... As consequências disso. Foi difícil, pastor, porque naquele momento ali tudo mudou. Pô, meu pai... Só uma coisinha. Esse indivíduo, esse assaltante, ele estava assaltando outra casa, outro lugar? Pastor, a gente ficou sabendo que estava acontecendo um assalto pela rua, eles correndo da polícia. E um desses entraram... Por que ele atirou na sua mãe? Sua mãe fez alguma coisa? Não fez nada. Assim, eu acho que foi assim, a reação de todo mundo saindo para ver o que era e tal. Dentro do quintal, ele estava dentro da minha... Ela morreu dentro de casa, porque ele pulou o muro. Aí ele entrou para dentro da casa da sua entrou mãe. dentro da nossa casa. Quando ele viu sua mãe, ele simplesmente atirou porque veio meu pai, veio minha mãe, veio minha avó, veio o pessoal... Ela deve ter tido algum tipo de reação, né? Ele pode ter se sentido ameaçado de alguma forma. Estou sendo perseguido por policial. Né? Será que é uma polícia? Será que atirou? Foi mais ou menos isso. Depois ele foi preso, a gente descobriu que ele era um assaltante ali da área, né, e tal. Foi preso e tal, foi feito justiça. Caraca, e nesse período, meu pai entrou em depressão, começou a beber, virou alcoólatra. Meu pai virou alcoólatra. Pô, que cena, né? E a gente, sim, sem rumo, pesada. Né? E minha avó, de alguma forma, meu pai depois, alguém ajudou, e ele parou de beber, conseguiu estabilizar a vida dele. E a nossa vida ali mudou, porque a minha avó era uma senhora chamada Lenita Ribeiro, né? Ela só sabia escrever Lenita Ribeiro, porque ela veio de Minas, e Minas eles não deixavam as filhas escrever carta para o namorado, aquela ignorância do passado, da roça, né? Então ela só sabia escrever o nome. Minha avó era analfabeta. E eu lembro que minha mãe, segundo ela, falou que minha mãe disse, cuida dos meus filhos. E ali ela morreu nos braços da minha avó. Caramba. Foi levada para o Carlos Chagas, que era o hospital mais próximo ali. E ali nossa vida mudou por completo. Eu fui crescendo ali, né, na rua. E quando eu fiz 14 anos, eu fui trabalhar. Joguei bola até meus 12, 13 anos. Foi aí que você conheceu o Ronaldo? Foi que eu... A parte do Ronaldo. E minha avó lavava a roupa para fora e aquilo me machucava muito, né? Pô. Meu pai saiu de casa, né? Arrumou outra pessoa que nos abandonou, né? E eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada com meu pai. Meu pai foi uma das maiores paixões da minha vida. Eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai no final da vida dele. Quis muito que ele viesse morar comigo, mas ele escolheu a pessoa errada. E durante um tempo, quando a gente é criança, a gente não entende muito. Depois cresce, que você conhece a Deus, né? Por isso que Jesus muda o nosso coração, né? Uhum. Meu pai foi um grande homem. Meu pai sempre foi um grande homem, mas fez as escolhas erradas. Sim. E essa situação também o levou a essas escolhas. Né? Sim, pastor. Sim, porque quando você não tem uma orientação... É uma situação muito dura e ele não tinha Jesus. Não tinha. Exatamente. Então, cara, você imagina.
Até minha mãe, se pesado. ela fosse viva hoje, ela estaria comigo, com certeza. Ela seria uma mulher de Deus. Você teria quantos anos hoje? Hoje, minha mãe teria já uns quase... A idade é minha, né? Da minha mãe. Uns 60, 70. Não, amor, 70. 70, 70. 70. Por aí. É, uns 70. Por aí. Ela era uma loura, linda, de olhos verdes. Morreu nova. Meu Deus do céu. E ali tudo mudou. E quando eu comecei a se tornar gente, né? Com 14 anos eu falei, vó, eu vou trabalhar. Que aí minha avó lavava Que aí, roupa. na verdade, ele assumiu Assumi a família, né? né? Assumiu a responsabilidade ali foi. de provisão, né? Isso. Aí eu tive que assumir minha casa, porque meu pai já não dava mais coisas em casa, faltava. Nunca passei fome. Tinha bolinho de arroz, tinha sardinha em lata, mas fome eu nunca passei. Mas foram muito difíceis. Então, assim, olha o contraste, né? Aí eu vim de uma família completamente desestruturada e conheci a Denise, que era toda patricinha. Tudo certinho. A minha família era Uma toda... princesa. E, pastor, um detalhe. A minha mãe, ela teve um filho depois de mim. Sim. Com 2 meses de idade, meu irmão faleceu. É mesmo? Então, o que aconteceu comigo? A minha mãe me protegia dentro de uma redoma de vidro o tempo todo. Com medo de me perder também, né? Como é que foi? Já aconteceu. Quando você começou a namorar, você teve que contar pra ela que tinha conhecido um rapaz bem doideiro. Exatamente. Que era Foi ela difícil. fenomenal. Mãe, ele é fenomenal. Mas a Não, gente tinha no início, fala da onde a gente a conheceu. minha mãe, ela falou assim, olhou para ele, que ele já sabia que estava, né, rolando Já tinha essa carinha, né? rolando um clima no dia da... Ela olhou e falou, esse cara Falou é assim, bandido. ó, olha Ele só, quer roubar meu filho. a minha filha é criada a pão de ló. Falou, deu logo na Falou, cara. na cara. Aí eu falei, ai meu Deus, vem minha mãe falar isso. Vai assustar. Mulher cara. Sabe que tu vai ter que ralar pra ter que bancar. ralar. Porque assim, depois que terminava os ensaios, assim, né? Aí tinha aquele lanchinho, né? E ali que a gente se conhecia, que tinha paquera. Aí, não sei se você já fez isso, Lucas. O pastor deve ter feito dança da vassoura, né? Você pegava a vassoura, dava pro outro. Brincadeira. Brincadeira da dança da Você pegava a vassoura, você queria dançar com a fulana, você dava a vassoura pro camarada, me dá essa menina aqui, você ficava dançando com ela. Aí eu apagava a luz, o Antônio lá acendia a luz, o pai dela. Eu apagava a luz da sala lá, acendia. Ele acendia a luz, Era terrível. Eu era bandido. Era bandido. Ainda bem que Jesus entrou nesse mundo. A gente mudou, a nossa vida mudou por completo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, Ela, quando fez 15 anos, você tinha quantos anos? eu tinha 16. É um ano de diferença. Diferença pouca. 2 adolescentes. Duas crianças. Na verdade, os pais dela, eu considero hoje os pais dela como meus pais. Porque, na verdade, nos criou junto, né? Nos criou junto. Eu tinha uma vida completamente mundana, uma coisa que eu gostava. Não é que eu gostava, eu frequentava samba, né? A gente ia lá muito para tradição. Tinha a escola de samba tradição, que hoje não existe mais. A gente dançava, né? Lá, ficava Tradição lá. era onde mesmo, hein? Tenente Magalhães. Tenente Magalhães. Campinho. Campinho. Isso. Perto da igreja ali. E a gente ficava naquele clima, né? Onde era o meu... você vai se misturando com aquilo que você acha que é bom para você. Sim. E a Denise também era do samba. O pai dela era diretor de harmonia, não sei, mas eu odiava aquilo. Mas eu ia lá para namorar, né? E o meu foco era esse. Não tava nem aí pro samba. Nada, muito chato. Sabia da galera. Eu odiava aquilo. Quanto tempo que demorou desses 15 até vocês se casarem? A gente casou com 21 anos. Foram 6 anos. Não, com 21 Foram anos. 6 anos de namoro. Porque a gente namorou 6 anos. E aí, janeiro de 98, nós casamos. Pastor, vale destacar uma coisa aqui, que às vezes a gente pensa assim, né? Você é jovem do mundo, e eu falo assim, como é que vocês viveram essa vida de namoro? Tiveram relação sexual, essas coisas? Não. Só acredita que a gente manteve a nossa integridade e a gente... Até o final, quase. Quase até o final. Quase até o final. Mas assim, eu sempre respeitei. Minha avó, eu tinha 12 anos, minha avó falou uma coisa assim para mim. Meu filho, a gente tem uma vida muito difícil. Eu só vou te pedir 2 coisas. Não faça filho em ninguém que você não possa cuidar e também não entre no mundo das drogas, porque eu ia ver você na delegacia, ia ser muito triste. Te deu um conselho básico. Eu tinha 12 anos, cara. Eu me lembrei agora da mãe do Cris. Da mãe do Cris, né? Dando conselho para ele, né? Que ele não podia se envolver em droga e nem gerar filho. Era exatamente isso. A Rochelle, do Todos Odeiam Cris. Já viu esse seriado? Bom pra caramba. Aquilo ficou na minha É um cabeça. conselho básico. Um conselho básico. pra vida. É E tipo a gente isso. manteve a nossa integridade praticamente até o nosso casamento. E eu nunca casou grávida, graças a Deus. A gente teve um matrimônio muito, muito saudável. Nós tivemos um relacionamento. Uma coisa que eu falei para ela, quando a gente começou a namorar, eu falei assim, filho, olha só,
duas coisas que eu não admito no nosso relacionamento. E olha que eu era do mundão, hein? Falou assim, ó, que a gente trai um ou outro, e que a gente vive sobre palavrões. Odiava aquilo. Briga. Ah, isso. Briga, Porque eu vi isso na minha casa. Eu falei, pô, não quero isso pro meu relacionamento. Né? Xingamentos, essas coisas. Eu falei, olha... Desrespeito. Eu falava assim, no dia que você não quiser, você fala comigo. A gente acabou. Não precisa me trair, não. É só falar que eu vou embora, né? Bem isso. E acabou que o bandido fez, né? É mesmo. A gente vai chegar nessa parte agora do ponto. podcast. Essa é a parte, Essa é a parte mais dramática, A parte vamos mais dizer assim, né? Mas a gente sempre teve um relacionamento saudável. Nunca encostei nela, a gente nunca teve esse tipo de agressão, nem Se de tiver palavras. que discutir, brigar alguma coisa, vamos... No respeito. A gente nunca teve esse negócio, você é isso, você é aquilo. Eu levantar a mão para ela para mim. Quando você contou a trajetória da sua vida para os pais dela, eles ficaram Nossa. meio Ficaram sabiados? desesperados, né? Eles resistiram até o final, pastor. É mesmo? Até o final. Não quiseram, não. E aí, depois, para aceitar, Você e depois... enfrentou uma luta foi. em casa para Enfrentei. poder manter esse relacionamento? Enfrentei. Enfrentei porque, Porque é o amor, imagina... né? O amor é assim. Não, eles imaginaram assim, na cabeça deles, né? O que essa família vai dar, tem né? para dar para minha filha, né? Uma pessoa... Foi por isso que eu fiz a É, pergunta. exatamente. Não Agora, tinha você não sabe que no o- caminho haverá todo um processo que vai fazer com que aquele ano se transforme nesse Anderson. Exatamente. Agora, naquele momento, você não sabe disso. Não sabe. Você Não tá- sabe. Tiro no escuro. Você Não. está Não sabe. apostando. É. E aí que tem muita gente que aposta e Jogando perde. poker. E perde. Não é verdade? Exatamente. Porque É. eu fico pensando, eu quero aproveitar esse momento até para tentar fazer uma aplicação, Aham. que às vezes a gente arrisca, né? Joga todas as nossas cartas numa coisa que aparentemente está dando que vai dar ruim. É. Você tá vendo que vai dar Exatamente. Você vai estar vendo tem- que dá ruim, né? Exatamente. E tinha tudo para dar ruim. Tinha tudo Só pra dar não ruim, A deu. pastor. análise não estava errada, não. Não estava errado, não. Tava, pastor. Pelo cenário, Mas, de tudo. Seus pais tinham razão. Tinham. Não Exatamente. Não é porque ele não, é porque o processo. O processo É todo muito desenha, complicado, é de calamidade. desenhado. Você imagine hoje, sua filha. Pô, pode crer. Nossa. Se essa história se repete. Chega o Pois Andersonzinho lá. Anderson, Não, imagine. Malandrão, Não imagine se essa história se repete. Tu olha pro cara assim, eu já vi esse filme. Já vi esse filme. Exatamente. Com a probabilidade do cara não ter Jesus, porque o diferencial Exato. foi Deus que entrou na sua vida, e quando Deus entra na nossa vida, ele muda os nossos valores, os Sim, nossos conceitos. sim, com Caráter, certeza. Enriquece a gente. Exatamente. E isso começa a fazer diferença na nossa vida, na nossa Isso. prática de vida, né? Isso. Foi difícil, então. Foi muito difícil, pastor. Foi difícil, assim, até a gente... O mais difícil vai ser agora, né? Essa parte que chegou, assim, depois do casamento. Porque, assim, até o casamento, a resistência Conta que a aí, gente conta teve foi a questão dos meus pais, de acreditarem de repente, ter um suporte melhor, de repente, eu ter um tempo maior estudando e para depois assumir um relacionamento sério. Porque eles já estavam vendo que isso ia desencadear num casamento. Então, eles começaram a ficar preocupados. Ai, meu Deus, minha filha tão nova, já vai casar... Aquele pensamento sim. de pais, né? Medo. E aí, no ano que a gente casou, em 1998, eu comecei a conversar com ele. Ai, amor, vamos ter um filho, eu quero ter um filho. E aí, conversando com ele, e aí depois ele... Não, ainda não é a hora. Mas, assim, E aí, foi quando entra a história. Só voltando um pouquinho que o senhor falou sobre a mudança de Cristo, mas assim, eu entendo também que o caráter da pessoa também ela é formada. Você pode ter uma família completamente estruturada e ser um mau caráter. É Deformado. verdade. E o contrário também é verdadeiro. Pastor, É. vou falar de novo dessa pessoa, porque essa pessoa foi uma referência. Minha avó foi uma referência. Ela tinha um caráter fenomenal. Uma pessoa que era analfabeta, mas ela me deu muitos princípios. Deus usava aquela mulher profundamente. Deus usava aquela mulher. Ela tinha muita sabedoria. Deus usava meu pai. Meu pai Sabedoria não se aprende em sala de aula. Exatamente. E eu Até era as diferente misericórdias quando eu era mesmo mais do jovem. Senhor. Eu era diferente Atuação. porque as pessoas chegavam perto de mim e falavam assim, cara, sai desse meio aí. Porque a maioria do pessoal que não foi o Ronaldo, que é o único que ganhou dinheiro, mas a maioria morreu, se envolveu com coisas erradas da minha geração. Eu conheço alguns amigos, que alguns estão bem, mas a maioria eu vi morrendo mesmo, sendo assassinados. E algumas pessoas diziam para mim assim, ó, sai daí que esse aí não é lugar para você, você é diferente. E Deus já me separava ali. Hoje eu consigo entender que Deus me separava ali através de algumas pessoas, porque eu tinha tudo para dar errado. Eu ia ser um bandidinho. Né?
Eu ia ser um bom engenheiro, projeto ali. E o caráter da minha avó me moldou assim, de uma forma muito violenta. Eu carrego muito isso dentro de mim. Para mim, a minha avó, ela tem na minha mente um busto. Que ela é uma pessoa que Deus usou demais. Forjou coisas Me forjou. boas em Princípios, você. né? Sim. Princípios Hoje eu carrego bons. muita coisa dela. Muita. E isso fez com que você tomasse decisões mais coerentes, mais Isso. certas. Então, quando eu comecei a namorar a Denise, eu comecei a ter um pouco de responsabilidade também com essas coisas que eu fazia também, erradas. Claro que eu gostava muito de namorar, eu falei, pô, agora tem um compromisso. Mesmo sendo muito novo, eu comecei a ter aqueles princípios dentro de mim. E eu lembro que a gente decidiu casar, né, depois de um tempo, de 6 anos. E lembro dessa... uma coisa também, falar para você que está ouvindo aqui, presta bem atenção que as suas palavras têm poder, porque o diabo ele segura nossas palavras. Uma vez eu namorando com ela, eu fiz uma brincadeira, né, amor? A brincadeira que eu fiz. Falei, amor, olha só, tem uma coisa legal, uma coisa séria para te contar. Eu tenho um filho, é um menino, ele tem 1 ano. E aí, queria saber o que a gente pode fazer e tal. Cara... Tu tava fazendo uma pegadinha. Não, eu fiz uma brincadeira. Aham. E ela ficou arrasada. Não, uma brincadeira. Cara, eu esqueci. Acabou. Foi uma brincadeira. E, bom, aí é onde começa a nossa história. Eu trabalhava numa escola e ali eu já me preparando para casar, a gente estava noivo, e eu fui nessa brincadeira de despedida de solteiro. Ixi, de algum amigo lá do trabalho. E aí eu conheci uma menina, e assim, vale ressaltar que é uma pessoa também do bem, nada posso falar dela, mas assim, a gente se envolveu sexualmente durante algum tempo, né, sem ela saber. Você vê como falta Jesus nessa hora, né? E eu já com o casamento marcado, e acabou que eu engravidei ela. Caraca, cara. E aí foi tenso, irmão. Pô, tua brincadeira era meio uma profecia, né? Uma profecia, chefe. Aí, Exatamente. e aí, como é que foi aquilo para mim? Eu fiquei pensando assim, filha única, tudo pronto, tudo... O que eu vou falar para essa família que depois de um tempo eu me tornei realmente o príncipe encantado? Tipo assim, não só para ela, quanto para a família. Você conseguiu ganhar Você conquistou a confiança. galera porque a galera começou a gostar de você. Você era um cara legal. Mas é porque eu era isso exatamente. mesmo. Amigo do Ronaldo. Pô, fenômeno. Tava vendo a Pô, foto aqui do Ronaldo. Você tá melhor do que ele hoje. Ele tá gordaça, né, mano? Mas ele- Acabado. Você não, tu tá a conta bem. bancária dele também é que a minha. Isso com certeza. Mas eu não trocaria a conta dele pela vida que eu tenho hoje, não. Deus é muito bom comigo. Não que ele não tenha a vida boa. Então eu, naquela hora, não que eu fosse um mau caráter, mas assim, sabe aquela coisa de você homem, aquela coisa de homem, papai, aí engravidei essa menina. E como é que eu ia falar para Denise que eu tinha isso agora? Como é que você fez? Pastor, não é brincadeira não. Foi o ano mais difícil da minha vida. Eu pensei Quando até... isso aconteceu até o dia do seu casamento, tem Então, quanto tempo? Então, foi Aconteceu em outubro. em outubro. Eu não sabia de nada. Em janeiro a gente casou. Isso aí. Caramba. outubro, Aconteceu novembro, o dezembro, lance 3 meses Entre depois. outubro e Entre janeiro. outubro e Mas janeiro. quando ela 3 me meses. contou, daquele mesmo dia que ela me contou, Ah, minha vida ali mudou. Porque, primeiro, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem falar, eu não tinha com quem você abrir essa situação. Quem ia me entender? Ninguém tinha que me entender. Eu fiz uma grande bobagem. Né? Você ia só ouvir, né? Só a orelha. Exatamente. Então, assim, eu com o casamento marcado, festa tudo pronta, todo mundo bonito, todo mundo pronto, faz o que agora? Acaba com tudo? Caraca, que pancada. E foram dias muito difíceis para minha vida, porque eu pensei até em tirar minha vida. Eu falei assim, cara, eu não sei, eu acho que se eu morrer, resolve tudo. E assim, aí o que acontece? Casei, cara, como se nada tivesse acontecido. A gente foi para o altar e lá, festa aconteceu. Tudo. Ela não sabia de nada? Não sabia de nada, não contei Você nada. guardou a parada. Não fiquei calado. E do outro lado? A moça lá. Ela sabia que eu estava casando. Ela sabia. Só que eu pedi para ela, você não tem nada a ver com isso. Ela, não, isso eu sei. Mas agora a gente vai ter um filho. Quando depois. Não vai ter jeito. Cedo ou tarde essa história vai A gente vai ter explodir. que se resolver. Eu falei, Exatamente. beleza. A história vai Ela começar a não- chorar. Não foi pedir algo que fralda e aconteceu. comida, Foi assim. algo que Ela foi aconteceu muito com ética, frutos, né? pastor. Ela não te cobrou também Não. nenhum posicionamento? Não me cobrou. A gente só fiz um acordo com ela que assim que o Caio viesse nascer, tanto é que ele tem o meu nome, ele é registrado, tudo por mim. Mas eu pedi para que... Porque a gente teve
um romance ali, um lance, entendeu? Aham. Uma coisa que a gente chamava no passado uma pegação, que não foi nada sério. Então, aí ele ficou um tempo. E casei com a Denise, a gente fez a festa, e aquilo ali durou praticamente mais um tempo, quase um ano. Bebê 9 nasce. meses. 9 meses, na verdade. Foi 9 meses, né, amor? E aí 9 meses. a Denise começou a falar assim pra mim, poxa, meu filho, daqui a pouco a gente quer ter um bebê, não sei o quê. E aquilo começou a pesar no meu coração. Eu falei, cara, eu não posso ter um filho com a Denise Sem falar a verdade. Porque assim, ela era nova, tinha 22 anos. Se amanhã ela quisesse ir embora, pelo menos não tinha... Porque uma coisa é quando você tem um filho de uma pessoa, você tá ligado a essa pessoa, de qualquer forma. Né? E aí eu passei um tempo. E aí foi por isso que eu falo do trem, né? Uma vez eu viajando estava indo para o trabalho, num trem, trabalhava em Botafogo, angustiado, e aquilo me angustiando. E aí eu encontrei o Gustavo, que era um amigo meu, que era cristão, e ele no trem comigo, ele segurando lá no ferro, lá, Pendurado. pendurado. Um monte de coisa. E ele olhou pra minha cara e disse assim, tudo bem, Anderson? Eu falei, tudo bem, querido, tudo certinho, né? Falso pra caramba. Bandido. Aí ele olhou pra mim profundamente e falou assim, não tá tudo bem, não. Aí eu falei, tudo bem, o que houve? Não, porque você tem coisa aí dentro de você que você quer falar, mas você não tem ninguém pra falar. Meu irmão, quando ele falou isso, minhas pernas começou a tremer. Caraca. Eu não conhecia o poder de Deus, eu não sabia o que era aquilo. E Deus estava usando ele. Ele falou assim, você tem coisas para falar para mim. Quando eu desci na estação ali da Central do Brasil, eu sentei no banquinho, cara, desabei. Aí falei, né? Aí ele me levou para a Igreja Nova Vida de Marechal Hermes, de onde ele congregava, né? O Bispo Birajara, Macalister, né? E ali a gente começou a nossa história. E ali os pastores me deram um suporte emocional. Foi onde eu consegui, cara, abrir meu coração. Foi onde eu consegui entender quem realmente eu era. Eu era nada. E depois de um ano, o Caio, depois de um ano, menino, depois de um ano, eu tive que ter uma conversa com ela. E aí a gente pediu o preparo dos pastores e tal. Os pastores ajudaram você? Ajudaram a gente, pastor. Por isso que eu falo, pastor, tem pastor e pastores, tem igrejas e igrejas. A importância que vocês têm na nossa vida. Porque ali ele me deu um suporte emocional e depois de um ano eu tive que ter essa conversa com a Denise. A conversa difícil, né? Eu sentei com ela E aí? Como é que foi uma noite e a gente acho que foi um dos dias mais difíceis. Mas assim, pastor, o que eu pensei assim, cara? Eu preciso ser homem, não só para assumir o que eu fiz, mas também eu preciso ser homem para liberar ela. Eu não posso prender ela. Ela podia simplesmente não... Ir embora. Eu não sabia que ela ia embora. Essa chance era grande, pô. Sim. Exato, Você assumiu o risco disso. E por que eu não contei na época do casamento, antes de casar? Você imagina, pastor, quantos sonhos tinham ali, e eu ia jogar aquilo tudo fora, a família dela, todo mundo. E não era justo eu jogar aquela... Não ia resolver nada eu falar ali ou falar agora. Porque quem eu ia perder era a pessoa que eu amava. A festa, a gente faz outra. Mas e a pessoa que você escolheu para você? Você recupera de novo? Você levou um tempo até... Então não adiantava eu falar para ela antes do casamento e acabar com a festa, acabar com o coração de todo mundo, dos pais dela. Era uma coisa que eu e ela tínhamos que resolver. E aí foi quando eu contei para ela. E aí foi a parte mais difícil, né, filha, da sua vida. Foi uma parte assim que... Deve ter sido longa. Imagina. Foi um chão ali, pastor ali, acho que eu amadureci uns 10 anos em um dia. Como é que foi? Porque ele falou que foi em casa, a gente tinha nossa casa, e aí ele chegou para mim e falou que precisava falar algo muito sério e que a partir dessa conversa a nossa vida ia ser definida, ou a gente continuar casado ou eu seguir minha vida, que ele não era justo. Ele falou assim? Não era justo ele me prender por uma atitude errada que ele teve no passado. Sua cabeça ficou... E aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele contou toda a história, que aconteceu um lance, aí eu já tava imaginando, meu Deus, ele me traiu. Tá, beleza. Pensei assim, me traiu. Já tava ruim, né? E me traiu e tal. Aí depois ele falou só que dessa relação gerou um filho. Você não lembrou da historinha, não? Depois eu lembrei, pastor. Na hora não. Na hora não. Na hora a gente fica anestesiado, que é uma notícia assim que parece o seu chão sai e você cai, né? Então assim, eu tive ali, eu não conhecia Jesus nessa época, e aí assim na mesma hora ele falou que
estava disposto a tentar uma ajuda, tentar algo para que nos... E isso ele já estava indo na igreja, né? Então ele preparou Você não. todo... Eu não. Você nem Eu não. sabia que ele ia pra igreja. Não, ele contou, eu tô indo numa igreja assim, eu vou... Eu acho que foi umas 2 vezes que você foi, né? Porque ela continuou indo lá na igreja católica, ela gostava, e também não quis forçar a barra, né? Lógico. Aí ele foi e falou de querer restaurar, né? Querer o meu perdão por aquele momento, se eu estava disposta, mas que também estaria disposto a me liberar caso eu decidisse ficar longe, ou não perdoar, ou acabar o casamento ali. E aí eu desabei, claro, né? Passei várias noites chorando, várias noites com aquilo, amargura. E aí eu falei para ele que se ele estava disposto a consertar o que ele fez, eu estaria disposta a perdoar. Eu falei tomou isso. essa decisão no mesmo dia? No mesmo dia, pastor. Que você ia dar uma nova chance? Que eu ia dar uma nova chance. Eu não saí de casa, eu não pedi um tempo, eu não... claro que a mágoa a gente tem, né? A mágoa você não tira de um dia para o outro. Mas falei para ele que, então a gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma ajuda. Aí ele falou, vamos na igreja, o Gustavo me chamou, ele já sabe da história, eu contei para ele, precisava desabafar. E eu estava disposta a querer essa ajuda porque eu falei, meu Deus, eu não tenho chão nem para contar para os meus pais. Eu não consigo. E aí foi quando eu fui com ele na Nova Vida. E em setembro de 98, nós recebemos Jesus. Nós continuamos ali aquela caminhada, marcamos no gabinete com o pastor, contamos toda a nossa história. Ou seja, novo convertido já com uma história, uma bomba para contar, né? E precisando de cura. Né? A gente estava precisando naquele momento ser curado, ser restaurado nosso casamento. Eu penso que esses dias, assim, esses meses, esses anos que eu passei, todo esse período de restauração do nosso casamento, Deus teve uma misericórdia muito grande conosco, né? E, assim, de restaurar toda a nossa vida, todo o nosso relacionamento, porque, assim, emocionalmente e espiritualmente eu cresci, assim, assustadoramente. Eu lia a palavra, eu orava, eu buscava Deus, eu ia na igreja. Eu estava com tanta sede por Deus que a minha sede por Deus me trouxe a cura. Porque eu comecei a ser curada ali. Pela minha busca ao Senhor, eu comecei a ser curada. Eu, assim, não contra nada, nenhum profissional. Não estou nada falando contra o profissional. Sim. Mas eu não procurei nenhum psicólogo. Né? Claro que eu poderia até ter procurado para poder me ajudar. Mas nessa ocasião foi Deus que foi te Mas tratando. foi nessa ocasião, foi Deus purinho, ministrando na minha vida, restaurando a minha vida, me restaurando, me ajudando a lidar com essa situação. Curando porque a dor, né? Exatamente. Porque eu falei, meu Deus, será que eu vou perdoar e depois o que vai acontecer? Né? Porque ainda tem essa parte, né, pastor? Sim. O segundo momento. Você perdoou, e aí? Eu vou desconfiar dele o tempo todo? Eu vou... É porque é complicado. Né? Existem situações semelhantes que a gente já vivenciou com outras pessoas que uma coisa quer dizer, as pessoas que geralmente quando perdoam, esse perdão ele não é integral, é parcial. Ele é parcial. Então o relacionamento... Perdão, eu não quero que você morra. Né? Eu não quero que você morra, então mas eu te perdoo. o relacionamento daquele casal fica marcado por aquele problema e gera situações. Exatamente. Em alguns casos, esse casamento não acaba ali naquele momento, mas ele está fadado exatamente ao fracasso. Ao fracasso. Porque ele já está contaminado. Porque a coisa foi um tiro fatal. Pastor, mas uma coisa que eu falei para a Denise, com muita ousadia na época, mesmo devido ao problema que aconteceu, eu disse uma coisa para ela. Tá bom, eu sei que eu errei. E aí você está dizendo que você vai continuar, que eu dei a opção dela ir embora. Eu tinha que segurar o erro. E eu virei para ela e falei assim, olha, então tá bom, você está dizendo que vai restaurar comigo. Mas uma coisa eu vou pedir para você mesmo. Se você ficar me acusando todos os dias, eu prefiro que você vá embora. Isso foi inteligente. Porque, como você sabe, a maioria das vezes ocorre esse tipo de situação. Eu sabia a pessoa que acontecia, perdoa, mas qualquer coisa joga na cara do outro. Entendeu? Qualquer briga, qualquer desavença que houver no processo,
você entrar É em como dor, se tivesse você- uma carta na manga que a Exatamente. pessoa Porque sempre ela estava tá... machucada. Perfeito. Mas eu também tinha que restaurar a minha vida pessoal, que também estava toda destruída. Né? Eu tinha uma pessoa para cuidar que eu não imaginava que ia entrar na minha vida. E aí eu tenho outra pessoa que fala, porque você fez isso, aí você fez aquilo. Eu me conheço, porque eu sou um cara de um temperamento meio tenso. Sou meio Pedro, lixa zero. Colérico. Colérico sanguíneo que hemorrágico. Sanguíneo hemorrágico. Eu falei para ela assim, amor, olha só, se você entrar na rota de toda hora falar das minhas coisas, eu vou falar, eu me conheço, eu não vou aguentar. Eu quero que você saia da minha vida. Ou me perdoa, ou... Ou a gente constrói de novo, ou acabou, E, irmão. pastor, e não é que não vinha, tá? Vinha sim essa cobrança de... Vinha na mente, vinha. Sempre vem. Aquela coisa assim, será que tá lá? Será que ele tá com quem? E a Será que ele tá de desconfiança? novo? Será que ele não está fazendo outra vez? Que é Será uma que não tá outra vez? situação que mata o relacionamento. Exatamente. É a confiança que você perdeu. É, isso aí. Então, assim, mas a diferença nisso tudo é o propósito. É assim, ó, eu quero o meu casamento. Eu quero que o meu casamento dê certo. Então, eu vou fazer tudo para que dê certo. Se eu ficar atacando ou jogando pedras, o que vai acontecer? Eu vou destruir a minha vida, porque eu vou estar jogando fora a pessoa que eu amo e a pessoa que eu escolhi casar. E uma outra coisa que a gente fechou junto foi, falei para ela assim, ó, se você contar para seus pais agora, naturalmente, você é a prole, e você é o demônio, e eles vão te proteger. Não, várias vezes você chegou a falar até, vamos conversar com eles? Eu falei, não é o momento. Então, Não é quando o a gente momento. contou do Caio, ele tinha 14 anos. Caramba. Outro dia. Logo ali. Outro dia. Sem querer. Vocês estão com quantos anos casados hoje? 20... 28 anos. 28. 27 anos. Vocês foram contar 14 anos depois. Sabe por quê, pastor? Porque 14 assim... anos. E aí as meninas, nossas filhas, sabiam, né? E a gente saía junto, mas ninguém sabia. Porque os pais dela eram muito agarrados com a gente. Eu sabia que ia machucar muito eles. Não, e também, pastor, assim, olha só, eu fiquei vendo, porque assim, eu falei, não, ainda não é o momento, Porque, na verdade, a gente chegou nessa história toda, se eu, a qualquer momento que eu contasse para eles, eu ainda não ia estar totalmente curada para receber uma orientação deles, porque era certo deles falarem que eles estariam comigo e que isso tinha que acabar. E que eu não poderia estar do jeito que eu estava, mesmo porque a gente ainda não tinha uma vida com Deus, assim, a ponto da gente trazer o testemunho. Eu trouxe a minha mãe, eu dei testemunho, falei de Jesus para minha mãe recebeu Jesus antes de saber da história. Então, assim, foi todo um trabalho ali, né, em construção de... E você se apegou a Jesus logo de início? Logo Foi. Porque ele falou da igreja, Foi, dos pastor. irmãos que tinham apoiado ele. Foi. Eu você... me apaixonei por Jesus no primeiro momento, assim, porque eu sentia a minha carência de necessidade de algo. A minha alma ali estava sedenta por alguma coisa. Ali eu estava, assim, totalmente sem chão, estava assim, emocionalmente abalada. Eu falei, meu Deus, só Deus para cuidar de mim agora. Era como se eu tivesse perdido alguém. O luto, eu estava vendo um luto ali, porque eu gerei uma expectativa numa pessoa que me frustrou em um dia toda aquela expectativa que foi gerada. Em um dia foi tudo por água abaixo. 6 anos de relacionamento. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Então, assim, aí o que eu fiz? Mas eu me como joguei. Que uma atitude nossa destrói o castelo todo, né? Uhum. Desmorona tudo. Desmorona né? tudo, pastor. Uma construção de 6 anos, de confiança. É. Você ganhou a família. É. Se eles ficaram sabendo na época, você estava perdido. Não tinha casamento. Hoje eu não estaria aqui contando isso. Porque com certeza ela já tinha ido embora. Eles não iam deixar eu ficar junto com ela. Sim, eles iam convencê-la. De que Exatamente. eles tinham razão, inclusive. Exatamente. Sim, teriam toda a razão. É tipo isso, pastor. Foi muito disso. Porque eu falaria para minha filha. Eu falaria isso para minha filha. Olha como é que Deus usa as pessoas. O pai da Denise ele está no processo ainda de entrar para a igreja, de ser cristão. Ele é um cristão, ainda não sabe. Ele disse uma coisa assim para a gente, assim, na mesa. Quando a gente contou, né? Quando a gente contou, né? Aí ele falou uma coisa assim para mim, falou assim, olha, eu não tenho nada para falar sobre isso mais. Olha a palavra que ele usou. Quem poderia te condenar não te condenou, então não sou eu que vou condenar você, Anderson. O Caio é o nosso neto. Caraca. Meu irmão, aquilo ali foi um bálsamo. Nossa. A Clissi foi um pouco mais E eu resistente. passando para eles, assim, que tudo aquilo já estava resolvido.
que o Caio frequentava a nossa casa, que eu abracei o Caio. Só 14 que anos depois, ou seja, estava resolvido mesmo. Tava Tava resolvido mesmo. Porque nesses 14 anos, Isso foi uma pastor... escolha de vocês fazer Exatamente. isso. Porque existem outros casais que vão buscar a ajuda dos pais. Nesse momento. Isso vai aí. ter o casal que vai Mas virar e vai aí, correr aí não, Lucas. Isso, Não, isso é maturidade, mas eu cara. acho Não, que assim, total. Deus a faz com a criação que eu gente. tive, Lucas, me fez enxergar dessa forma. Porque eu falei assim, eu fui criada assim, tudo protegida, né? Toda, não faz isso. Então eu falei assim, caramba, Eu se vou tomar contar autonomia agora, aqui eu sobre vou- esse problema. Exatamente. E eu vou definir o que vai acontecer com a minha vida. Exatamente. Eu entendi o que você Isso fez. aí. É exatamente Agora, isso. o interessante é que Deus deu uma sabedoria para você, no sentido de administrar bem. Primeiro, dando a opção a ela, você está me perdoando? Então não toca mais nesse assunto, não me joga na cara. Isso foi inteligente. Isso. E ela entendeu isso. E se segurou. A outra coisa importante... Apesar da vontade. Porque vontade Apesar da- dá. Exatamente. Então, Exatamente. muitas mulheres, não só mulheres, mas muitas pessoas... Sim, isso é coisa sim. humana, pô. Não, Sim, não sim. suportam... É difícil, imagina. Não perde a oportunidade de jogar em Exatamente. rosto a falha do outro. Essa pessoa ficou eternamente escrava daquela situação. Ele está desgraçado. E realmente é um inferno viver essa exato. situação. Mas vocês conseguiram administrar Parece que a isso. pessoa sempre está uma semana do pecado que cometeu. Exato, Nunca sai daquela semana Nunca sai daquela semana. desgraçada. Sempre volta. Porque, né, já tem 5 anos a parada, mas a pessoa joga na cara como se fosse semana passada. Não, eu conheci um casal que tinha 50 anos. Exatamente. A mulher falando. E o cara olhou para mim e falou assim, isso tem 50 anos, pastor. Caraca, ó. Eles estão vivendo a semana do Mas problema. sabe o que eu penso, pastor? Eu acho que assim, eu sou de uma têmpera, eu sou de uma realidade, assim, eu sou um cara muito sensato, muito... Prático. E, cara, assim, Lucas, você está comigo? Beleza, então vamos até o final. Se você disser para mim que não quer estar comigo, amém, querido, você vai para lá, eu vou para cá. Eu não tenho problema, a gente vai sentir um pouquinho a falta, mas eu prefiro assim. Eu prefiro verdades duras do que mentiras fofas, sinceramente. Porque assim, como eu falei para ela, assim, amor, ou o nosso casamento vai ser um casamento, ou chega, irmão. A questão é que você encontrou nela uma mulher Sim. que absorveu o impacto, Foi um impacto difícil. porque foi um impacto aqui para nós. Sim, foi muito A difícil gente para se ela. coloca no lugar dela. Perfeito. Uma pancadona. Isso dá divórcio. Fácil. Normal. Sim. 99% das vezes. Você Sim, entendeu? sim, com não sei, na certeza. época até o cancelamento do casamento. Né? Sim, Naquela época é. se podia cancelar um casamento com esse tempo de casado. Hoje não. Nem estão ligando para isso. Mas se você se põe no lugar dela, imagine você casado, sua mulher diz assim, olha, eu tenho um filho. Meu Deus. Então, você talvez não reagiria como ela reagiu, se fosse você. Então, você realmente foi sério na situação, pediu a ela que não tratasse, mas Ele ela... estava sendo honesto quando ele disse que queria reconstruir o casamento. Isso é muito importante. Né? Mas ela não exatamente. apenas acreditou, mas se esforçou, porque Sim. é uma tentação. Porque a gente vive falhando, infelizmente. Lógico, não falhas morais como essa, mas outras falhas qualquer. Conheço casais que qualquer coisa... Qualquer Se ela coisa se já atrasar é. para o trabalho, pode gerar uma discussão. A pessoa se qualquer atrasa coisa, para voltar do exatamente. trabalho. Aí teve uma ocasião dessa, tá chegando essa hora por quê? E eu entendo, pastor, que foi um período exatamente. qualquer difícil. coisa Todos os pode detalhes, virar isso. pro- Todos o os problema. detalhes. Foi um vinham. período difícil para ela, eu entendo que eu sempre me coloquei nessa situação visando, porque o Caio não nasceu grande, ele nasceu bebê. Então, nesse período de bebê até grande, eu fui visitá-lo, estava com a mãe dele. Sim. Eu estava ali, eu tinha que cuidar de algumas E coisas. ela sabia que você E ia ela lá. sabia, e todas as vezes que eu ia, ela falava, estou ali. Então, isso gerava nela uma angústia, com certeza. Com certeza. Sim. Né? Mas eu tinha que ter a mesma postura, porque aí é onde entra Deus no teu coração, aonde você quer chegar na vida com Deus. Né? E aí é onde tudo Deus mudou meu coração. Deus falava muito comigo. Cara, que legal. Muito comigo. Deus me tratou de forma... E eu entendo hoje, pastor, como aquelas pessoas, quando eu era criança, falavam assim, ó, você é diferente, sai daí. Não é que essas pessoas, era Deus. Então, assim, eu tenho certeza que o diabo tentou estragar esse momento que a gente está vivendo hoje. O diabo tentou jogar a semente do inferno para que a gente não tivesse esse relacionamento que a gente tem. Então, a gente teve que superar mais um problema para você conseguir um casamento de 27 anos. Então, foi uma grande guerra. E aí, quando Agora, essa criança, ele levava ela na sua casa? levava. Sempre levou. Como é que você tratava Levava. Não, pastor, assim, no início, né, a gente isso? falava Começou assim, a poxa, frequentar é a sua casa com fruto quantos do... aninhos?
Ai, uns 4, 3. Não, uns 5 anos já. Por aí, era pequenininho. Eu via só por foto. E aí eu falei, nossa, meu Deus, mas é a cara dele. Cara bonito, né? Cara dele. E assim, no início a gente pensa, né? A gente fica meio assim, aí gera um certo ciúme, porque eu também tinha Andressa na época, então assim, eu ficava olhando, aí depois... Mas isso tudo era um ciúme, pastor, mas não era algo doentio, era algo trabalhado dentro de mim, né? Sim. E você segurava as rédeas. Exato. Porque eu falei assim, gente, essa criança não tem culpa de nada. É porque se você De alimentar nada. o sentimento, ele vai virando um monstro. Exatamente. O sentimento, Você vai começando a crescer e você olha aquela ali, pô, tá vendo? Ó, ele foi o pivô de tudo. Caraca, que doideira. Nossa. Logo depois que que Então- eu falei do Caio, ela falou, agora eu quero ter um filho. Tipo, eu senti uma certa disputa nela, mas eu entendi. Assim, aí veio a Andressa, que deu aquela alegria. Não, pra depois família. que a Andressa nasceu, assim, eu me Deu tornei uma- mãe. Então, assim, meu coração de mãe já olhou pra ele também de uma outra forma, sabe? Porque se fosse comigo ao lado inverso, eu não ia querer também que o pai da criança abandonasse a criança, né? Exato. Então, assim, eu me coloquei no lugar da pessoa também. Então, assim, a gente cresceu muito nisso. Acho que Cara, que maturidade. Nossa, meu Deus, só Jesus Você mesmo chegou na a minha conhecer vida. essa moça? Não, pessoalmente não, pastor. Nunca Só. Não, deixa Eu quieto. acho que também... É outra coisa Deixa inteligente. quieto. Né? Exato. É outra Nunca coisa quis. inteligente. E assim, pastor, também a gente nunca teve trocas de nada. Nunca liguei pra ela pra acusar ela de nada. Nunca. Porque eu falei assim, eu pensei assim, cara, se eu fizer isso, eu vou estar alimentando um Você vai sentimento abrir uma que porta, vai ficar aberto. ela errou, eles erraram. Então assim, deixa que Deus Mas vai eu tratar. sempre falei pra Denise assim, eu falei, amor, ela é uma pessoa boa. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem um relacionamento dela lá, vive a vida dela com outra pessoa. Ela é uma pessoa boa. Entendeu? Porque me respeitou também. Então eu sou grato. Porque num momento difícil, em um momento ela foi lá fazer coisas com a Denise, em um momento ela foi fazer as porque tem mulher que... Você teve uma Não, sorte. em nenhum, essa é a verdade. em nenhum momento Não, também mas se não foi intrometeu. e também não foi só sorte Tem também. mulheres que são malignas. São Ela malignas. liga pra Exatamente. esposa do cara Mas Isso. e inferniza a Isso, vida da mulher. isso. Entendeu? Sempre pelo fato de querer infernizar. Exatamente, Sabe que a exatamente. pessoa não vai voltar e tudo mais, mas É, ele faz, ainda tem isso, porque Fica aparecendo lá. Mas eu sempre fui uma liga, pessoa de fala muito, coisas horrorosas. de muito posicionamento. Humilha Se isso outra acontecesse, eu ia. me Mas é posicionar também. verdade. Não. A gente já Sim, lidou, sim. a gente já trabalhou na época, nesse período, pastor, a gente só se envolveu na obra. Aí logo depois a gente já estava liderando jovens, depois a gente liderou casais. E a gente liderou, na época que lideramos casais, a gente teve muitos casais passando pela mesma situação. situações semelhantes. E a gente viu isso. De chegar e a pessoa do outro lado lá infernizar a vida do acusando, cara pá. e até separar o casamento, até, sabe, tirar a paz do casal. Então, assim, a gente lidou com várias. E essa parte da esposa sempre acusar, sempre voltar à tona, trazer o que foi lançado no mar do esquecimento lá, trazer à tona. Então, foi situações, assim, muito... que a gente Deus usou, lança no nossa. mar, mas a pessoa puxa uma vara de pesca. Exato, e traz de A volta. palavra de Deus diz que quem faz a ferida pode curá-la também, pode ajudar a curar. Né? Então, assim, eu acho que para você ser cristão hoje, você tem que ser curado. Sabe, o que eu vejo hoje, assim, quando você fala, eu sou da igreja, sou cristão. Irmãos, é assim, quando você passa pelo vale da sombra da morte, você passa por uma situação como essa, você tem que entender se você pertence a Deus ou não. Porque, sinceramente, se você não confia, você vive um cristianismo mimimi. Sabe? Você cometer erros, você... É normal. Todos nós estamos passíveis aos erros. Mas você tem que reconhecer que tem que O mudar. você vai fazer? O que você vai fazer com eles? Você tem que se Exatamente. humilhar. Principalmente, vocês, então, viveram isso tudo, todo o erro, tudo isso foi vivido antes de conhecer Jesus também. Muito antes. Tem um peso diferente. Até para olhar exatamente. hoje para o que está acontecendo. Sim, sim. Não, o processo do erro e da confissão dele, ele já tinha tido um encontro com o Senhor. Sim. Que, na minha opinião, eu acho que foi muito fundamental o fato de você ter ido
buscar. Você não foi buscar, você foi, Deus me Encontrado. foi capturado por Deus. Deus te... E te ajudou, e depois ajudou vocês dois a continuarem juntos, continuar. a administrarem essa situação com sabedoria. Sim, sim. E hoje vocês não têm resquício. Você olha para trás e não sente, né? Não Como sei. se fosse uma Feridinha que foi cicatriz. sarou, só que é cicatriz. Exatamente, Você cicatriz. Pode passar a mão em cima que não dá nada. Não dá mais, mas Cicatriz. você sabe que existiu. Tá lá, mas não dói. Pastor, na nossa casa, assim, vou falar para você que está vendo a gente aqui, na nossa casa não tem grito, na nossa casa não tem acusação, na nossa casa não tem palavrão, na nossa casa... Não é porque nós somos cristãos apenas, não. Porque no passado já era uma prerrogativa que eu tinha com ela. Hoje é um modo de vida. A gente tem uma casa hoje de paz, de alegria. Mas mesmo com os problemas que se passaram... Mas a base toda é o Senhor. O Senhor, não, mas A base é o Senhor. Porque assim, pastor... Se não fosse o Senhor na nossa vida... Não seria. Porque assim, só da gente estar envolvido ali, porque a partir do momento que a gente recebeu Jesus, a gente já foi batizado, a gente já se envolveu na obra, e ali a gente já começou a viver o ministério. E a gente já começou a cuidar de outras pessoas. Disso para ir curando. também. Exatamente, porque a gente começa a receber. Você que foi a parte Sim. ferida desse processo aí, Isso. né, que aguentou o rojão, Isso. eu acredito que Deus tenha trabalhado muito no seu coração. Muito, pastor, E a muito. vontade de chutar o balde você já deve ter tido. Nossa. E como? E como? Meu Deus, a minha cunhada chegou para mim e falou: meu Deus, quando ela soube também, a irmã dele, nossa, se fosse meu marido eu já tinha, né, falando. Mas é isso. Hoje somos felizes com Jesus. Né? E a gente chegou na Maranata, né, amor? Destruído. Agora, Não, a gente chegou na Maranata. Destruído em que sentido? Não, então, O que pastor, aconteceu? porque ele já pulou tudo. ele Nossa, deu um meu salto Deus lá do na céu. frente, A gente né? já chegou na Maranata destruído, porque assim, nós crescemos na nova vida, nós conhecemos Jesus na nova vida, ali. Só que aí depois, como teve um pastor que saiu da nova vida e foi começar um trabalho Individual. se juntou a uma outra denominação, Ok. não vale ressaltar. Ok. E aí foi abrir um trabalho em outro lugar e nos convidou. Porque nós sempre fomos assim, né? Ativos Nós e éramos tal. novos convertidos. Né? Nós éramos novos convertidos, estávamos sedentos do Senhor, e então ele nos convidou para fazer parte dessa denominação. E aí foi quando a gente começou a crescer ali também, tempos com Deus, e a gente envolvidos e tal. Só que ali a gente começou também a viver um outro lado do Evangelho. Por quê? Depois ele começou a agir de uma forma, de uma parte muito, pregando muita prosperidade, né? Aquela parte, né, no momento que teve o grande boom do G12, da Sei. igrejas em células. E aí a gente começou a viver um outro lado do Evangelho que a gente começou a conhecer. Né? E isso começou a entristecer o nosso coração, porque depois de 10 anos de convertido, vivendo da obra, ministrando e sendo ali, recebendo de Deus, a gente descobriu, porque a gente, na verdade, nesse período, o Anderson começou a ficar muito... Na verdade, sem estar em paz, né? Esse pastor, a gente seguiu ele, porque ele saiu de uma vida, seguiu ele e lá começou o trabalho. E durante muitos anos foram muito bons, onde a gente aprendeu muito, mas ao mesmo tempo a gente descobriu que ele estava envolvido com outras coisas que a gente não concordava. E foi quando Deus mandou eu sair de lá. E quando a gente saiu... Com quantos anos nessa igreja? Foram 11 anos ali com ele. Bastante. 11 anos. Em São João de Lá em São João de Meriti. Meriti. Bastante A gente tempo. saía de Bento Ribeiro. e ia para São João de Meriti. 10 anos, pastor. Não, foram 11 anos. 11 não, 11 que da gente saiu, né? Não, foram 11. Enfim. 11. E ele, ao mesmo tempo que ele foi o nosso mentor que, pastor. uma pessoa maravilhosa, mas ao mesmo tempo o caráter deformado. Foi de 98 a E ele 2000, caiu no pecado de começar a andar sozinho, né? Então, por isso que eu sempre falo, você quando anda sozinho... ele desvinculou da denominação que e ele aí tinha começou a ido andar sozinho. e criou uma denominação própria onde ele era o poderoso. Aí começou Essa é a a dar palavra. Né? Então, ele começou... Tinha ninguém acima dele. Não tinha ninguém acima dele, exatamente. Que ele estava errado. Que ele estava errado. Então, um dia eu e aí ele acordei- pegou a liderança dessa igreja, então começou a manipular os liderados. E ali a gente viveu um momento de manipulação. Aí a gente conheceu o que é um líder manipular a ponto de falar assim, ó,
vocês não trouxeram vidas para se converterem na igreja, então vocês vão dormir na igreja. Esse era o É o castigo? castigo. Dormir na igreja? Dormir na igreja, porque a gente não trouxe vidas para se converter. Para o senhor se ver a que ponto o ser humano chega. Do tipo, você vai Né? ficar aqui, Deus vai para você Exatamente, refletir. você refletir que você não fez o seu trabalho de evangelista. Entendi. Amor, mas assim, Assim, mas não vale, Tá, ressaltar, isso foi um dos pontos, mas aí a gente saiu, a gente se desvinculou, a gente precisa se reencontrar com o Senhor de novo, porque a gente estava vivendo um ativismo dentro da igreja, né? Eram atividades, eram eventos, e a gente, na verdade, por viver essa opressão de liderança, a gente começou a ficar mal. Financeiramente também vocês eram... Tudo, pastor, financeiramente, tudo que era... Eu recebia, eu ganhava bem na época, eu já trabalhava no mercado financeiro, eu ganhava bem, e era tudo lá, tudo, e a gente vivia com dívidas. A gente vivia com dívidas. E aí, depois, a gente começou a fazer... Eu falei, não, a gente precisa respirar. Nessa época, a gente liderava os jovens. E aí, quando a gente chegou, a gente saiu, e aí ele avisou na igreja que a gente tinha saído. na verdade, eu estava em casa e Deus falou comigo, ó, sai de lá porque eu vou jogar pedra naquele lugar. Você está em Sodoma e Gomorra. Sério, pastor. Mandou a real assim. Não, Deus falando comigo, mas só que eu não acreditei. Eu continuei no negócio. Aí Deus falou de novo, ó, você sai de lá agora. Aí me bateu um esfriamento espiritual. Pastor, só foi a gente sair. A gente saiu num domingo, no outro domingo explodiu. a gente recebeu uma visita de uma jovem, Ah. falando que ele estava assediando ela, que tinha se envolvido com ela, uma menina de 12 Pesado, anos. hein? Nossa. E aí a gente descobriu todo um passado. Aí, Monstruoso. aí foi um passado monstruoso, foi um passado de realmente Escuridão algo criminoso, mesmo, né? algo criminoso, né? Então não era só a questão espiritual Sim, ali, sim. né? Tá aí. Então E isso chegou à tona? chegou à tona. Vocês Chegou à tona. estavam nesse processo? A gente Eu toquei tudo, né? A Só gente, que, na verdade- só que aí bateu uma coisa chamada corporativismo Corporativismo, da parte dos... dos outros. Que aí ele procurou os antigos líderes, pastores, que falaram assim: não, cara. Veja bem. Ele procurou a outra denominação que ele tinha se É. afiliado anteriormente E aí lá deram e suporte deram pra ele. Jogaram um pano suporte, quente. deram E a gente, exatamente. as nossas famílias ficaram perdidas. Então a igreja fechou, foi vendida para uma outra instituição, né? E eu descobri tudo, enfim. Coisa horrorosa. E isso trouxe pra gente uma coisa chata. A gente foi muito a triste, né? gente visitou essa família que tava a menina tava Nossa. a mãe, pastor, a mãe dela queria contratar alguém para matar ele. A gente chegou nessa família para foi conversar, para dar foi um período suporte. difícil. Quer dizer, a gente fez ainda um trabalho de cuidar dessa família, porque isso não estava, né? Então, Pode virar tragédia. exato. Aí, então, assim, foi um período. Aí, o que aconteceu? Nós voltamos para Nova Que já Vida. estava destruído. Ela foi a única ou tinha mais? Não, tinha Não, muita depois foram surgindo, Foi fazer porque um levantamento. exatamente, porque aí Capivara do depois cara quando tava o caldo toda entornou, Nossa, tá coisa. Foi maluco. bastante as coisa. meninas começaram a sentir a vontade de contar. Foi tenso. É, né? sempre assim. E aí veio. Começou. E a gente era o quê? Era o receptor de tudo, né? Porque a Nossa. gente é que... Não, porque a gente chegou Falei, num meu momento Deus que do nós céu. éramos um casal muito influente na igreja no sentido de liderança. A gente tem que estar à frente. Nós éramos assim, tipo assim, um casal referência com o pastor. Ele sempre nos colocava, porque nós tínhamos um bom trabalho. Não que nós éramos melhores. Sim, Porque sim. nós tínhamos muitas famílias muito boas de líderes lá também. Nós éramos um desses líderes. E quando a gente decidiu sair, por que eles estão saindo? E não foi falado por que a gente saiu. Falou porque eu era rebelde. Porque ela Ainda era meteram rebelde. esse caô. Ainda falou, Mas porque era ele a estava única com... prerrogativa que ele tinha para falar da gente. Então, assim, não tinha como. Então, a gente também se enclausurou em casa e também não foi fazer fofoca com ninguém. E as pessoas já sabiam que a gente não Foi quando tinha descobriu saído como rebelde, porque a gente era... Praticamente, a gente vivia aquilo ali, né? E aí, bom, Anderson Denis saiu é porque aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa E a errada. verdade veio à tona. É. A igreja se esfacelou. Não, esfacelou, acabou, pastor. Aí Acabou, todo mundo, acabou, a igreja acabou. A igreja acabou, ele confessou para a igreja. Confessou. Caraca. Confessou para a igreja que realmente tinha acontecido. Nunca confessou. Ele fugiu, né? E a gente que descobriu. Não, na verdade ele teve uma reunião lá com os com os- membros não, e com os- esse pastor da denominação que ele tinha se afiliado foi até a igreja passar um Passou um pano pano ali lá. e tal, mas que dizendo que Na verdade, ele tinha que ter sido preso. que né? eles Processado, estavam, né? que a igreja estava acolhendo eles caso eles quisessem ir para lá, que a igreja estava fechando as portas. Tinha muita gente nessa igreja? Tinha, pastor. Tinha. Chegamos a ter mais ou menos ali. Cento e pouco. Mais, a gente tinha uns 200. 200 e poucas pessoas, quase 300 pessoas. Que triste. Mano. Muito, E muito aí triste. vocês viveram esse drama todo nessa igreja.
Aí, Como é que vocês descobrem aí, a Maranata nesse pastor. processo? Pastor, a Maranata veio através da Andressa. Porque a nossa gente filha. fez todo. A gente voltou para Nova Vida, a gente fez encontro de casais, a gente falou, não, agora a gente sentou com o pastor André, que era O da pastor Nova André, Vida. a gente foi para Nova Vida ali da Pinto Teles. Pinto Teles. Aí a gente começou a conversar com o pastor André, que a gente estava precisando de cura, porque a gente recebeu todo esse. Pastor André foi o pastor anterior de vocês? E a gente voltou para Nova Vida. Na verdade, a Nova Vida que era mais próxima da nossa casa, ali no Valqueire. Mas ainda não era o lugar. Ali a gente estava ali, pastor. A gente estava ali, a gente conversou com o pastor. Então a gente estava ali se envolvendo e tal, assim, primeiro sendo ministrado. E aí a Andressa foi no Adola Camp. A Andressa foi convidada por uma adolescente, que a Andressa na época tinha o quê? 14 anos. Qual ano isso? Acho que em 2011, 2012. Né? 2013. Não, 2013. 2013. Tá Janeiro de 2013. Eu Ok, estava tem em 10 anos Jacarepaguá. atrás. Já estava em Jacarepaguá. Você tava saindo. Então, 12 anos atrás. isso. Janeiro de 2013, a Andressa foi na Adola Camp. Aí a Andressa continuou. A gente na Nova Vida e a Andressa na Maranata. A gente na Nova Vida e a Andressa na Maranata. A Andressa ficou 1 ano lá. Tá. Aí a Andressa chegou pra gente e falou, mãe, eu gostaria que vocês ficassem comigo. A Maranata é uma igreja tão boa. Vai lá visitar e tal. Aí eu falei, minha filha, tá bom, você tá gostando e tal. Ela, tô. E ela tava tendo experiências com Deus ali. Ali em Jacarepaguá mesmo? Na Praça Seca. E aí eu falei, tá bom, a gente vai visitar. E a gente foi em dezembro, a gente já passou 1 ano, a gente foi em dezembro de 2014, eu tava saindo. A despedida da Débora e Eu do tava pastor saindo. Davi, que hoje é pastor Davi. Exato, que estavam saindo. Saindo. Estavam saindo, a gente pegou. E a Débora? E a Débora, eu já conhecia a Débora, porque a Débora se conhecia a nossa formou com a minha história. mãe. A Débora se formou em farmácia com a minha mãe. Caramba. E ela E eu acompanhou conhecia, essa história que eu aconteceu com a conhecia a gente. Débora, pastor, há muito tempo. Eu via a Fernanda pequenininha. Então, assim, eu conhecia a Débora. Eu falei, meu Deus, a Débora é daqui. Eu falei, aí meu coração já ficou mais em paz, né? Que eu falei, meu Deus, a Débora aqui e tal. E aí a Andressa também falando, poxa, mãe, a Maranata é uma igreja boa e tal. Quando a gente chegou na Maranata, pastor, a gente viu tudo o oposto que a gente costumava ver. A gente olhou, eu falei, meu Deus, aqui valoriza a palavra. Valoriza a EBD, valoriza o ensino bíblico, não tem 1 hora de pregação de oferta. E naquela, então, assim, a gente naquela encontrou... despedida da Débora e do Davi, Deus falou comigo assim, é aqui que vocês vão ficar, calma o seu coração. Foi impressionante, pastor. Impressionante. Deus falou ali, acalmou a gente. Eu falei, amor, é aqui. Quem chegou naquela época depois de mim foi o pastor Rômulo ou o Davi? Foi o pastor Não, Geraldo. Pastor Geraldo chegou. Sim, Pastor Geraldo chegou Geraldo e nos chegou. abraçou na época. Aí a Débora conhecia essa história do passado que aconteceu na igreja com a gente e falou pro pastor Geraldo assim, um abraço a eles. O pastor Geraldo nos abraçou, nos agarrou ali e tal, já começou a consolidar o nosso coração e a gente só teve que agradecer a Deus mais uma vez, né, por mais uma pessoa nos ver de uma forma diferente. Porque quando a gente saiu da igreja, porque nós éramos líderes influentes ali em São João de Meriti, naquela... Bom, vem pra cá que você vai ser líder disso, você vai... Pessoa... Eu queria começam a fazer a gente não queria aquilo. A gente queria voltar ficar pra Deus. quietinho aqui. Ninguém ofereceu nada para vocês, né? Na Maranata. Não, a gente precisava nem nada, pastor. A gente precisava porque não só. é o nosso hábito Exatamente, fazer isso, exatamente. Porque quando a gente chegava, por exemplo, São João de Meriti, né? Que a gente passou muito tempo lá. O pastor Daniel, que foi o nosso cuidador, nosso O Daniel foi o da Quadrangular que assumiu o espaço lá, que ainda cuidou da gente. Ele cuidou da gente um período e ele falou pra gente assim: vocês vão assumir, não, vocês vão ficar aqui sentados. vocês vão ficar aqui que a gente vai preparar vocês. Quase que a gente fosse... Vocês serão pastores e a gente vai estar ordenando você. Foi, pastor, não é aí, pastor, não. A gente não quer, a gente está precisando de restauração agora, a gente está precisando de cura. E por isso que a gente saiu de lá, sabe, pastor? Sair daquele ambiente. Porque todo lugar que a gente chegava, as pessoas viam alguma coisa. Ah, Denise Anderson sabe fazer isso. E a gente chegava e já fazia alguma coisa. Botavam a gente para fazer alguma coisa. Já dava logo uma função. E a gente não queria. A gente estava naquele momento querendo sentar e receber. Sim. Né? E aí foi quando Deus falou conosco da gente ficar na Maranata. E a gente, graças a Deus, estamos até hoje. encontramos essa igreja e somos apaixonados. Para fechar esse assunto, acabou aqui, não tem mais nada para falar. Esse homem de Deus, né, esse pastor, ele teve um câncer bem agressivo. Foi mesmo? E Foi. Um câncer e aí mesmo o pastor radical. Daniel me ligou, né, da Quadrangular, e falou assim, olha, o pastor está em fase terminal. Aí eu falei, que morra. Eu estava com muita ódio dele. Deus falou comigo assim, eu trato dele. Ele é meu. E você perdoa.
Cara, Você já estava na Maranata? acho que sim. Não, Sim. ele morreu. Quando ele morreu, não, ele morreu. Não, ele morreu, tava. Não, tava, Foi- não. já Tava, tem- a gente estava não. começando. Não, acho que não estava, não, porque Tava ele já não. tem tempo, já tem muito tempo. Não tem não. Tem mais de 10 anos. Não tem mais. Enfim, Já foi Deus um período grande. me fez ir lá. Fui até ele, pedi perdão, cuidei dele em alguns dias. E ali, pastor, eu tirei das minhas costas um peso. E ele disse assim, e em nenhum momento ele falou comigo, pediu perdão. Mas eu tinha que fazer aquilo por mim. E eu lembro só que ele falou uma coisa assim, eu sei que eu fiz muito mal para você, mas você não precisa falar nada comigo, não. Eu falei, não, pastor, eu não estou aqui para jogar nada na sua cara, eu só estou aqui para dizer para o senhor que está tudo perdoado, está tudo limpo. E ali eu tirei um peso do meu coração. Então, assim, perdão é uma coisa que você faz de verdade. Uhum. Então, hoje eu falo isso, leve. É. Hoje eu posso falar disso de forma... E ele tranquila. faleceu logo E dias depois ele E faleceu. ele faleceu, 15 Foi. dias depois. Interessante, cara. Foi dias depois. Porque você, analisando agora a história toda, Nossa, você eu vou passou por dar um dois livro. momentos. O momento de você pedir o perdão em uma situação muito difícil Aham. e o momento de você liberar o perdão Exatamente. em uma situação muito difícil. É. São os dois lados. Você teve Dois lados da presente mesma dos história. dois lados. É. Fatores diferentes, pesos totalmente diferentes, É. situações totalmente diversas, mas as duas envolvendo o perdão. Só que você, em cada uma das cenas, você estava de um lado diferente. Exatamente. Da cena. É. Interessante. É. Perdão é uma escolha. Essa jornada de vocês, que trouxe vocês até agora, com certeza ela veio recheada de momentos muito bons e de momentos muito difíceis. Sim, experiências Momentos, fortes. Experiências que vocês com certeza tiraram o aprendizado. Nossa. Eu quero aproveitar porque nos dizem que nós vivemos, as pessoas às vezes não dão muito valor à igreja local, à Sim. igreja onde ele foi formado, onde ele conheceu Jesus. Sim, sim. E às vezes ele se aventura. É verdade, pastor. Em nome de boas promessas. É verdade. Senão eu vou ajudar. Sim. Não é? Uhum. Vocês, quando deixaram a igreja de vocês lá atrás, vocês aparentemente estão fazendo uma coisa muito boa. Uhum. Entendeu? Só Deus é que sabe lá de cima, que ele está vendo, né? É. E vocês estão entrando por um caminho que, inclusive, Sim, sim. se Deus não tivesse misericórdia, teria afastado vocês, inclusive, do Evangelho. Do evangelho. Talvez. Como tem, né? Como Talvez acontece. pessoas que conviveram esse momento talvez tenham sido. Essas outras pessoas da igreja que acabou implodindo Uhum. ou explodindo, né? Você não sabe o que aconteceu com elas, se elas foram para Esfriaram outras igrejas, ou se espiritualmente. esfriaram, se desviaram. É. Porque uma situação Alguns, dessa, sim. promovida por um líder, É. Gera muito Ele- desgosto, muita tristeza. mata. Gera. Mata. Mata. É mortal. Verdade. É. Sim, Entendeu? sim. Espiritualmente. Então, com certeza, vocês hoje, olhando para trás, vocês conseguem avaliar e conseguem dar conselhos, inclusive, nessa área, Sim. para que as pessoas permitam-se ser usadas por Deus em suas igrejas. Exatamente, pastor. Não se aventure, não atenda convites de pessoas, seja elas quem forem. Principalmente Exatamente. pessoas que estão saindo de um ministério para o outro. É. É verdade, Sim, acontece sim. muito, né? O cara tem um Sim, problema com qualquer lá certeza. com a liderança da igreja e É. resolve sair e abrir uma outra igreja. E aí o membro, a pessoa que está envolvida, que ama aquela pessoa, acaba se deixando Sendo levar, levado. aceita o convite e às vezes não sabe que está entrando numa armadilha. É. Porque não é a vontade de Deus, né, pastor? Então, a vontade Essa história do- toda se resume no perdão. Perdão é uma escolha. Entendi que É. ou você escolhe perdoar ou você não perdoa. É isso Não, aí. não tem outra alternativa. Você conhece alguém desse tempo, dessa igreja que continua? Conheço na muitas pessoas que a gente Sim, conhece pastor, até hoje, graças a que eram Deus. jovens, hoje são casados. Muitos estão na igreja, outros não mais. Não mais. Alguns até, assim, a gente tem contato ainda, né? Outros De não que até mais. se tornaram pastores. A gente tem E- pessoas que se tornaram pastores dessa nossa leva aqui de jovens que a gente cuida. graças a Deus. Temos 2 casais de pastores. E tem uns que não, tem uns que a gente sabe, de vez em quando a gente Casamento não foi bem. conversa e fala e Foi tenso. são frutos, né? Que acaba a Mas pessoa... graças a Deus que, no caso de vocês e de muitos outros, Sim, apesar dessa situação, vocês foram preservados, fizeram a melhor escolha, procuraram um tratamento exatamente. e acharam um ninho. A misericórdia Sim. de Deus está sempre disposta. É verdade. E toda vez, pastor, que eu passava essa situação difícil, na minha cabeça vinha assim: eu estou passando por isso para passar para alguém. Sempre vinha isso na minha cabeça e isso me aliviava muito. Eu estou passando por isso porque eu vou falar isso para alguém.
Então, assim, a gente vai fazer eu- Pra referência. usar essa experiência pra abençoar. Exatamente. E eu tenho uma coisa que eu também sempre falo, que é assim, eu aprendi o que não se fazia com as pessoas. Também, a gente fala sempre isso. Eu aprendi o que não se fazia, porque o que fazer eu sei, que é cuidar. Agora, o que não se faz também eu aprendi na carne. Porque Pra eu não sofri fazer. de pessoas que... E esse é um aprendizado inteligente, né? Você aprendeu o que se deve fazer e o que não Que se não deve. se deve, exatamente. Ambos são É importantíssimos. importantíssimo. É, Porque exatamente. essa experiência negativa, mesmo se você não deu fazer como esse cara, não deu Isso fazer aí. isso, não deu fazer aquilo. Isso é muito importante. Isso mesmo. Praticar o que é bom. A bênção, graças a Deus. Mas eu tô com pastor. essa loura linda aí, maravilhosa, né? Que me ama, que me atura aí esse tempo todo. É isso. Tu Ela continua sabe um que eu- fenômeno. Ela sabe que eu sou o fenômeno. cara... Sou o cara da tua vida. Meu Deus do céu, olha. Não, mas Vocês uma- têm quantos filhos? Duas meninas. Duas pastor. meninas. Uma já está até Já casada, está né? até casada. Graças Tem a Deus. netos? Ainda Não. não. Ainda não. Vai chegar não. lá daqui a pouco. Se tiver, vou estragar Vai tudo. chegar, vai chegar. Bater na minha mão. É vou um estragar. testemunho de uma família aí restaurada e à disposição do rei. É isso, pastor. A serviço do rei. Quando vocês chegaram aqui, eu fiz uma pergunta para vocês. Se vocês tinham um texto do coração. É. E vocês me disseram, Isaías 43, a partir do versículo 1, e eu quero aproveitar para ler esse texto aqui que diz Fica à assim: vontade, chefe. Mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Aleluia. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Amém. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Glória a Deus. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente entende o texto agora, Agora. depois de ouvir a história, Amém. todos os É processos isso aí. que vocês viveram. É isso, pastor. E esse Deus tem se mostrado, esse Deus cuidador, acolhedor, misericordioso, amoroso, Verdade. que sustenta casamentos, mesmo quando esses são atingidos mortalmente. Sim. Não é Sim. verdade? Sim. Com certeza. Jesus é muito bom. Glória a Deus. Por isso que a Amém. gente cultua, adora Ele, glorifica o nome é dele, verdade. porque não existe ninguém Não nesse existe. universo que Não age existe. como Ele age. Verdade, pastor. Não Amém. existe. E Eu com sempre gente digo- como nós, né, cara? Se a gente É. fosse bonzinho, né? Oh. Mas a gente é assim, um que morou em Marechal É Hermes, verdade. outro que morou em Bento Ribeiro, entendeu? Destinado à bandidagem e que o Senhor Alcançou. alcançou. Te encontrou aí, ó. Destinado à bandidagem. Oh, meu Deus. Deus é bom, né? E Deus muda Aleluia. tudo, né? Deus muda tudo. Glória a Deus. por isso. Queridos, muito obrigado Amém, por esse pastor. momento que vocês compartilharam com a gente aqui Amém. no podcast Na Real. Foi um momento muito especial. Muito bom. Foi Muito mesmo. bom, pastor. Nossa gratidão a Deus pela vida de Amém. vocês, por abrirem o coração e contar essas particularidades que talvez outras pessoas não contassem. Mas É. vocês E, pastor, uma Verdade. coisa que eu vejo também, as pessoas criticando umas às outras, eu costumo dizer assim, ó, escuta a história dela. É. Escuta a pessoa. tem uma história atrás, né? Pastor, tem. a pessoa às vezes está assim, com aquele coração amargurado. Escuta ela. Dá um pouquinho de ouvido, em vez de você criticá-la. Existem razões que a gente desconhece Sim, pastor. É. Sim. Por isso que a Verdade. gente conta essas e histórias. que às vezes explicam. Com certeza. Verdade. E às vezes você é um bálsamo na vida daquela pessoa naquele momento, quando você... Porque só de ouvir, né? Amém. Você se colocar à disposição para ouvir, já é uma Verdade. coisa muito boa. Sim, né? sim. Eu falo isso porque eu era muito crítico, eu já fui muito crítico. Eu era muito supra-sumo. Deus falava comigo. E Deus começou a dizer para mim que você não é nada. Eu É a comecei a cura. É a cura do Senhor. Lucas, Caraca, é difícil, né? Até falar. Porque, assim, já falei isso aqui. O casamento eu visualizo o casamento como uma figura de uma casa, né? Uma casa de desenho de criança mesmo. Uhum. Aqueles palitinhos que formam um quadradinho, um triângulo em cima, uma portinha redonda na frente, né? E a gente faz sem Jesus, mano, a gente vai, caraca, a gente vai tentar destruir essa casa, É. entendeu? E às vezes a gente consegue destruir a casa. Esse é o pior, né? Entendeu? E aí a gente já passou aqui alguns casais com testemunho Uhum. semelhante, Uhum.
E a gente consegue destruir a casa literalmente. Irmão. Eu destruí minha casa. Tu destruiu a tua. Só que aí, cara, chega a ser inacreditável, porque, mano, quando tu foi conversar com ela, tu deu opção pra ela ir embora. Porque tu sabia, honestamente, como homem, que seria justo ela ir embora. Com certeza. Você estava sendo honesto não só com ela, mas consigo mesmo. Você falou, cara, O que eu fiz não eu destruí, então não é justo eu cobrar dela. eu virar e falar, não, vamos conseguir e tal, confia em mim de novo. Você virou e falou, não, cara, não é justo. Foi honesto consigo mesmo. Porque tu viu que tu já tinha destruído. Mas, caraca, cara, Jesus é muito sinistro. É, verdade. E aí, É que pode. das cinzas, começa a nascer madeira de novo. É. E a casa se reergue. Mais bonita do que era antes. Aí tu fica, cara, não é possível, cara. E é um contraditório. Cara, é muito contraditório. Deus é muito bom. A vida com Cristo, ela é totalmente contrária à razão. É, exatamente. Sacou? Não tem Exatamente, razão, tem não lógica tem. nessa parada. É insano. É. É insano. E eu jamais. Alguns que dizem que a graça é injusta. A graça injusta é muito injusta. Por quê? Porque uma situação como essa, a justiça seria qual? Acabou. Acabou, Mas é cara. graça. É graça. A Pô, graça é dois injusta. ladrões na cruz. Exatamente. Dois ladrões na cruz. Isso aí. Ambos sendo condenados. E hoje, eu conversando com a Denise assim, hoje, tendo a oportunidade, um privilégio de ser chamado Não tem justiça, é graça. para ser um casal líder do Ministério Família, dentro da Maranata, sabendo que é um dos ministérios mais É importantes. o pilar. A família é o pilar. Não que os outros não sejam, mas ao contrário, né? Assim, mas que a gente tem a família, cara. É pura graça de Jesus. Porque, assim, se a gente não acreditar naquilo que Deus fala pra gente, acabou, irmão. É. Você pode oferecer qualquer coisa, não funciona se você não acreditar que Deus vai fazer. É. A justiça de Deus foi cravar Jesus na cruz para perdoar pecados nossos. Exatamente. É, Nos dá a isso aí. condição de recomeçar. De recomeçar. Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é Deus. muito Glória a bom. Deus. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. E eu Obrigada. espero que essas pessoas que ouçam, os casais, perdoem. Eu sei que é difícil, mas perdoem. É um princípio que Deus diz. Se eles escolherem perdoar juntos e pedirem para Jesus entrar, Dá uma chance Cara, para si mesmo, né? É uma cumplicidade. vai ser uma história Deus de... vai transformar vai isso transformar. em algo muito melhor. Isso aí. Eu sou um homem feliz. Amém. Glória a Amém, Deus. pastor. Obrigada pela Minha gente, oportunidade. que testemunho lindo. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento, ou em todos os momentos, Deus falou no seu coração. Isso, verdade. Compartilhe isso. Quem sabe você conhece pessoas que Sim. viveram circunstâncias semelhantes, Estão vivendo. estão vivendo. E esse testemunho vai ser uma injeção de ânimo, Fortalecimento. fortalecimento na vida dessas pessoas. Verdade. Anderson, Denise e Anderson, muito obrigado mais uma vez. Que Obrigada. Jesus nos abençoe. Amém. Lucão, Glória a Deus. Deus abençoe Até a vocês, próxima. Deus querido. abençoe. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Compartilha, Deus curte, abençoe. comenta. Até o próximo podcast em nome Isso de aí. Jesus. Amém. Na real. Amém. Deus abençoe.